Boa tarde a todos, bem-vindos à nova edição do Remute, volume 15. Tudo bem, Chiesa? Aí, Marcelo, boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos amigos aí que participam desse canal do YouTube. Muito bom, legal. Antes, né, um recadinho para ninguém achar que a gente está ao vivo hoje, a gente está gravado, né? A gente está com compromissos aí pessoais e hoje não podemos estar ao vivo. Mas se eu ou o Chiesa pudermos entrar aí na hora que está sendo lançado para participar do chat, vamos tentar. Pode contar, Não dá estarei para no chat. garantir. Eu não sei se eu consigo, mas o Chiesa acho que talvez consiga, aí consegue interagir com vocês no chat, né? Mas vamos tudo normal aqui, vamos comentar aí dos acontecimentos da semana aí no mundo da música, da tecnologia e tudo mais. Daqui a pouco a gente muda para Remote 42, né? Tudo mais, a gente vai falar sobre tudo, né? Muito bom. Já estamos na 15ª edição, hein, Marcelo? Pois é, quem diria, né? Vamos ver se a gente adiciona um zerinho depois daí, 150ª edição, hein? Imagina. Daqui a pouco a gente está concorrendo com a Fátima Bernardes aí, que está Bom, também deixando tem o um chãozinho programa aí. dela. Legal. Mas vamos lá, então, e também vai ficar gravado aqui no YouTube, né, normalmente, e tem no Spotify também, e logo, logo a gente libera os cortes aí da edição, tá? Para quem quiser acompanhar as pílulas durante a semana. Mas vamos começar com algumas datas aí, né? Eu começo com uma data aí, o Chiesa já emenda, né? Deixa eu colocar Opa. na tela. O que é isso aí? A foto hoje está bem simples, né? Para lembrar também o pessoal que está assistindo, que tanto eu como o Marcelo, a gente não se conversa antes da live, a gente tem o compromisso aí de fazer as nossas pesquisas e a gente chega de surpresa, então a gente não prepara o nosso texto aí para fazer os comentários. Aí que é Então, divertido, né? é isso que é o divertido. Às vezes o Marcelo põe umas coisas na tela que você fala, meu Deus, aonde vai parar essa história? Tem algumas que são assim mesmo. Essa daí é 29 de junho, né, de 2007, há 15 anos. Venda do primeiro celular da Apple, o iPhone. Exatamente esse modelo aí foi o primeiro iPhone vendido. Essa é a foto dele. Não tem muita graça, né, a foto de um telefone, né, mas tudo bem, né, esse foi o primeiro iPhone. Ele foi lançado em 2007. Ele tinha sido anunciado por Steve Jobs no Macworld 2007, em janeiro. Ele disse que ia ser lançado, né, ia ser um marco, e aí, alguns meses depois, ele basicamente, realmente revolucionou o mundo com o lançamento do iPhone. Essa letrinha I antes de iPhone já tinha sido lançado em alguns outros produtos, como o iMac e o iPod. E a ideia do Steve Jobs nesse izinho é significar internet, indivíduo, instruir, informar e inspirar. Então esse I vem de todas essas palavras aí, né? Em inglês, obviamente, né? Mas coincidentemente em português também começa com I. Os primeiros modelos lançados tinham capacidades de 4 ou 8 gigabytes de memória. E foi o primeiro equipamento, o primeiro modelo de telefone a usar o contato direto dos dedos na tela. Antes, todos os telefones que eram mais inteligentes tinham um tecladinho, né? Até a Google parece que ia lançar um telefone na época também com tecladinho, mas aí veio, a Apple lançou o iPhone com comando direto de toque na tela e aí revolucionou tudo, né? O E BlackBerry foi o pioneiro nos smartphones, Marcelo? eu acho que foi antes, foi quando você tinha, por exemplo, a Nokia, lançou com um sistema operacional, se não me engano, Symbian, aí veio a Palm, que era um Palm Top, né, um equipamento que chamava PDA, né, Personal Digital Assistant, que depois ganhou a versão, eu não lembro direito do telefone qual que era, eu tive um Palm One, eu não lembro direitinho, ele era um smartphone com tecladinho também, então tanto Nokia quanto o Palm tinha tecladinho embaixo, um tecladinho Eu QWERTY. tive um Palm também, só que ele era só agenda e você tinha que escrever com a A canetinha. canetinha. Mas depois lançou um Palm com o telefone, com chip e com teclado embaixo, né? Teclado mecânico, né, mesmo. Isso. E aí a Apple foi a primeira que lançou um telefone com touchscreen. Essa foi a pioneira, né?
E até 2018, que eu tenho o dado fácil aqui, o iPhone já tinha vendido mais de 2,2 bilhões de unidades de iPhone. Tremendo sucesso. Caramba. Eu sou adepto ao iPhone. Até trabalhei já com outros smartphones assim, mas a plataforma ali, o, o sistema operacional, para mim, ele é mais amigável o do iPhone. Me sinto mais tranquilo e mais confortável. E na verdade, isso foi, para mim, foi uma baita de uma inclusão digital. Apesar da gente trabalhar com tecnologia e tudo, eu tinha muita dificuldade no sistema operacional ali do BlackBerry e até mesmo de configurações de aplicativos e tudo em computadores, essas coisas demandavam muito tempo. Pô, o iPhone ele veio com uma plataforma tão amigável que esse negócio de você visitar a loja, e aí você baixa o aplicativo e o aplicativo já sai funcionando, você troca de equipamento, ele puxa todos os seus contatos, você não precisa ficar recadastrando. Nossa, isso para mim foi uma vitória, um avanço tecnológico gigantesco. Quem vem antes da nossa geração, acho que não sente muito isso, porque já nasce com isso, né, Marcelo? Mas, nossa, cara, isso que você falou aí, agenda eletrônica do Palm, cara, puta, você perdia os dados, aí você tinha que sincronizar com o computador, seu cadastro do Outlook, acho que não tinha como você botar coisa na rede, na nuvem no começo, você tinha que deixar os dados no computador, se desse algum problema no HD, você perdia. Putz! Ficava no chip os seus contatos, né? Aí você tinha que perder o chip e já era. E antes de ter o Palm, inclusive, o PDA, né? Eu tive nos anos 90 ainda que eu comprei nos Estados Unidos. Lembra dos cartões de expansão PCMCIA? PCMCIA que você colocava no notebook? Que não existe mais isso, né? Um cartão de expansão. Então, eu tive um cartão desse que ele tinha uma tela de LCD. Então, você colocava no computador e tinha um software que você colocava a sua agenda, tanto a agenda de telefones, tal, como a agenda de compromissos. Tinha um software e ele gravava no cartão. E aí você tirava o cartão e tinha uma telinha, você podia consultar ali nessa tela de LCD os seus contatos, a sua agenda e levava no bolso. E aí, só que para atualizar você tinha que pôr no computador para atualizar. Então foi um precursor aí dos PDAs, né? E depois é que saíram os PDAs, o Palm, o BlackBerry, que eu não tinha lembrado, e aí o iPhone revolucionou, né? E aí todos foram atrás, né? Os demais, o Google lançou o Android, o Steve Jobs ficou meio chateado, né? Ele estava colaborando com o Google e daí quebrou essa colaboração, ficou concorrente, né? Mas é isso, né? Eu também gosto muito do iPhone, estou com o iPhone aqui já faz alguns anos também. Essa semana estava passando na TV o filme do Steve Jobs, que é outro sensacional, né? A história contada nesse filme é muito bacana, cara. Sim. Temos algumas comemorações aí também? Então, hoje é 1º de julho, na verdade, né, cara? A gente está bem no meio do ano, né? Se a gente tivesse dentro de um ano bissexto, né? Não foi bissexto esse ano, não, né? Não. Foi o ano passado, que é o ano de Olimpíada, 2020. geralmente, né? Foi 2020, bissexto. Foi 2020? Então, se a gente tivesse no ano bissexto, hoje seria o 183º dia e faltariam 183 dias também para acabar o ano, né? Como as pessoas que vão estar assistindo o programa vão assistir às 5 horas da tarde, então já passando do meio-dia, o meio-dia marcaria exatamente ali a metade do nosso ano de 2000. Então passamos por algumas horas aí o meio já do ano. estamos na 5ª hora do 2º semestre, é isso aí. Já uma regrinha prática aí para quem quer saber se o ano é bissexto, ele é bissexto se é divisível por 4. Então 2020 é dividido por 4, 2024 é dividido por 4. A não ser que ele seja divisível por 100, que só é bissexto se for divisível por 400. Então 2000 foi bissexto,
mas 2.100 não é, 2.200 não é, 2.300 não é, 2.400 será. Né? Tá? Regra prática. Muito bem, a gente vai estar lá fazendo a nossa edição de número 1700 do Remote. Eu quero comemorar a edição Google. Fantásticos números zeros. E hoje também... Só quem quiser saber o que é o número Google, vai lá no corte que vocês vão saber. Vai lá que tem todas as informações. E vamos fazer um link aqui também, porque hoje é um dia memorável também, né? Hoje, dia 1º de julho, é comemorado o Dia Internacional do Reggae, né? Reggae Day. Ah, isso daí. Também o reggae é uma música que percutiu ali na Jamaica, né? Muito foi difundida aí na voz do Bob Marley, Robert Wasta Marley, né? E é um dia que foi definido o Dia Internacional do Reggae exatamente para se ter essa discussão aí ao redor do tema a paz mundial, né? Então, hoje é o dia 1º de julho é comemorado o Dia Internacional do Reggae, mas no Brasil a gente tem um Dia Nacional do Reggae que é comemorado no dia 11 de maio, né? Também a gente está comemorando aí o dia 1º de julho de 94, foi lançado o nosso plano econômico, o Plano Real, né? A gente saiu ali do Cruzeiro Real para o Plano Real, foi onde a gente teve um processo aí de dolarização e mudou a estrutura do nosso plano econômico, e a gente, no primeiro impacto aí, a gente teve uma dolarização, a gente teve o dólar 1 com o real, e isso daí ficou por bastante tempo, acho que ficou uns 3 anos, né? Com essa dolarização. Muitos falaram que foi uma jogada política aí do Fernando Henrique para se manter no poder e ser reeleito, porque ele era ministro da Economia quando ele lançou o Plano Real, e aí depois ele acabou assumindo a presidência da República e queria se manter no poder, então ele manteve o dólar equiparado ali ao real, e quando ele passou as eleições, o dólar deu uma disparadinha aí, e foi rápido para 1,80, 2,20, 2,50, e ficou também nesse patamar aí por longos anos. Então, dá para considerar um marco histórico aí no país, essa conversão aí das moedas, que a gente teve tantas, né, Marcelo? Teve... Nem lembra quais foram, Cruzeiro Novo, Cruzado, exatamente, e cada vez que cortava, que mudava a moeda, cortava um tanto de zeros, a gente tinha uma inflação galopante, as pessoas também mais novas aí não tem noção do que é isso de você pedir um quilo de feijão ao meio-dia era R$10, às 6 horas da tarde ele era R$16. É uma maquininha, clac, o dia inteiro lá no supermercado, né? Era uma coisa absurda, os preços aumentavam do dia para a noite, era muita loucura. Então o Plano Real deu uma estabilidade, né, num período para a gente. Eu tenho umas cópias de Olerite daquela época, eu ganhava 1 milhão por mês, no mês seguinte era 1,5 milhão, no outro mês era 2 milhões, e era a mesma coisa, né? Mas saía reajustando, né? Inflação de 50%, 60% ao mês. E o contrário também era verdadeiro, né? Da mesma maneira que aumentava muito as coisas, depreciava muito rápido também. Eu lembro que eu pagava aluguel, e o aluguel ele reajustava a cada 6 meses. Então, no primeiro mês vinha uma bomba, no terceiro mês você pagava uma merreca. Não era nada. Porque ele já estava completamente defasado. Então, era como se o aluguel custava R$1.000. No segundo mês que você pagava, ele equivalia sei lá, R$500. No terceiro mês era 300. No quarto mês você ia pagar, era como se você estivesse pagando um aluguel de R$100. Ele ia depreciando. No sexto mês você trocava moeda ali, né? Praticamente nem fazia cócegas nas contas do meu locatário lá, do meu locador, né? Eu era locatário.
Bom, outro dia importante aí para a gente lembrar hoje é o dia da vacina BCG aqui no Brasil, né? Isso daí em 1921, dois cientistas franceses, o Léo Calmette e o Alphonse Guérin, eles anunciaram no mundo a descoberta de uma vacina contra a tuberculose. Né? Esse imunizante ele foi desenvolvido a partir do enfraquecimento de uma bactéria causadora da versão bovina da doença, que foi batizada de bacilo de Calmette e Guérin, por isso que ela tem a sigla BCG, que é bacilo Calmette e Guérin. Né? O imunizante foi usado pela primeira vez em humanos no dia 1º de julho de 1921, né? E chegou ao Brasil em 1925, começou a ser utilizado em 27, e já há 45 anos a administração dessa vacina ela é obrigatória em criança, de acordo com o Ministério da Saúde. Ela é aquela vacina que deixa a marquinha no braço dos nenéns, mas é uma vacina super importante aí para manutenção aí, para erradicação desses bacilos, né, que causam a tuberculose. A gente chegou a ter aí indícios de que a tuberculose tinha sido erradicada, né, e a gente tem de vez em quando aí aparece um ou outro caso que aparece do nada, né, não chega a causar uma grande epidemia. A gente já teve problemas sérios aqui no Brasil de saúde com epidemia de tuberculose, perdeu muita gente importante aí, principalmente na virada do século 18 para o 19, né? E agora a gente tem essa vacina aí que ela enfraquece aí a estrutura do bacilo e dá mais longevidade aí para a nossa estrutura humana. E ainda tem bastante gente que morre de tuberculose, né? Como você falou, não é epidemia, mas ainda tem gente morrendo de tuberculose, né? Por um tempo a gente achou que erradicou, que nem a poliomielite, né? A poliomielite, ela tinha sido considerada erradicada, mas de vez em quando aparece um caso ou outro também. Né? E matava bastante gente, como você falou, nessa época aí, né? Do século XVIII, XIX, né? Época do romantismo, né? Chamava-se até tísico, né? Quem tinha tuberculose, né? E muitos caras aí, poetas românticos aí, acabavam morrendo de tuberculose aí, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, né? É devastadora. E muitas outras, né? A varíola também era pesadíssima. Nossa. O próprio sarampo, a catapora, dependendo de como for a idade que a pessoa tiver quando pegar, ela tem sintomas mais graves, né? Sim. Né? Até, deixa eu fazer uma gracinha aqui, até para a gente já está falando de datas. Hoje também é Dia Mundial da Arquitetura, né? Na verdade, comemorou-se o Dia da Arquitetura no dia 1º de julho por muitos anos, mas esse Dia Mundial da Arquitetura ele passou a ser comemorado no dia 7/10, né? Então ainda você vai ver em algumas literaturas aí a comemoração do Dia da Arquitetura em 1º de julho e em algumas arquiteturas mais modernas no dia 7 de outubro, né? Mas apenas para constar a importância aí desse marco, né? Dessa data comemorativa, né? A arquitetura é uma palavra de origem grega, né? Onde arche significa primeiro ou principal, e tecton significa construção. Então, a arquitetura ela é o princípio de uma construção, ela é a arte de projetar, ela é o partido, né? Ela é da onde começa a ideia de uma construção, né? Então, tem esse fundamento aí, e é essencial o profissional da arquitetura. Então, a nossa homenagem aí aos profissionais da arquitetura. Também é considerado no dia 1º de julho o Dia Mundial do Salvamento, que em 79 a Federação Internacional Francesa ela sugeriu a criação de um Dia Mundial do Salvamento, citou o dia 1º de julho, com o objetivo de divulgar processos de salvamentos existentes para que banhistas se familiarizem com os mesmos. Muito bom. Eu não sabia dessas
datas aí não. Né? E ainda é o Dia da Cidadania, mas isso é comemorado só aqui em São Paulo. Né? Então é Dia Muitas da datas Cidadania importantes. Paulistana. Dia da Cidadania Paulistana. Esse daí é o nosso Remute, trazendo informação de cunho extremamente útil aí para o seu no dia a dia. desenvolvimento. Mas sabe que eu estava viajando aí para um outro estado, eu não lembro para onde que era, se era em Pernambuco, se era, eu não lembro, Espírito Santo. Aí estava no restaurante, tinha um estrangeiro, eu não lembro se era dos Estados Unidos, Inglaterra, e aí ele estava tentando falar português lá e ele perguntou lá, tem uma curiosidade de saber a diferença entre paulista, paulistano e paulista, paulistano, quem torce para o time de São Paulo, deixa agora fugir a São palavra. Paulino. São Paulino. Ele quis saber, daí eu expliquei para ele. O tipo de dúvida, né? Que as pessoas. Para a gente é tranquilo nessa diferença aí, mas para quem está fora fica difícil. É tudo de São Paulo? Que diferença é, né? Cara, uma vez me falaram de um alemão que perguntou o que significava. Como? Que isso? É quando a gente está passando no ônibus, né, e tem uma pessoa na frente, você não fala assim. É uma baita de uma abreviação, né? Não é? Nem eu sei o que é isso daí. É quando a pessoa tá no ônibus lá, ela pega e fala assim. É verdade. O cara passa anos estudando português para vir no Brasil e chega o cara falando. Meu Deus do céu. Tá pior que mineiro isso, né? Mineiro que corta as palavras. O senso tá pior. Tá certo. Mas Manda, vamos lá. Marcelo. Vamos lá. Vamos colocar aí agora uma coisa mais solene, né? Hoje nós temos, quer dizer, hoje, essa semana, né? 28 de junho de 1974, há 48 anos, morria, aos 84 anos, Vannevar Bush, pioneiro da computação, engenheiro e inventor. Ele tinha nascido em 11 de março de 1890, em Massachusetts, Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi chairman do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, o OSRD, dos Estados Unidos. Nessa época, muita tecnologia foi criada justamente para a guerra. Ele coordenava aproximadamente a atividade de 6 mil cientistas nos Estados Unidos. E durante a época dele, teve muitos avanços, principalmente no desenvolvimento do radar, e teve o início do projeto Manhattan, que criou a bomba atômica, que acabou finalizando a Segunda Guerra Mundial. Ele tá com o Nixon ali, é isso? Oi? Ele tá com o Nixon ali, recebendo um Exatamente. prêmio, uma comenda, uma coisa assim? Exatamente. Eu já vou falar. Essa foto aí é a entrega do prêmio Atomic Pioneers, os pioneiros atômicos, pelo presidente Richard Nixon, a 3 pessoas importantíssimas no desenvolvimento da bomba atômica, né? O presidente Richard Nixon entregou para Dr. Vannevar Bush, Dr. James Conant e o general Leslie Groves. Antes de ter sido o chefe, né, desse escritório de pesquisas oficial dos Estados Unidos, ele tinha sido vice-presidente do MIT e tinha sido reitor da Escola de Engenharia do MIT. Entre 1928 e 1931, lá no MIT, ele desenvolveu um analisador diferencial, um computador analógico projetado para resolver equações diferenciais por integração. Ele também criou o conceito do MEMEX. O MEMEX, segundo o que ele descreveu nos seus ensaios, né, era uma forma de ampliação da memória através de um dispositivo mecanizado, onde as pessoas poderiam armazenar todos os seus livros, registros, gravações e comunicações, podendo ser consultado de maneira ágil e flexível. Ele queria que o MEMEX emulasse o nosso cérebro, na forma que ele conecta os dados por associação, em vez de usar os tradicionais índices. Alguma semelhança com a internet ou a informática que a gente tem hoje em dia? Não é? E isso ele escreveu aí nas décadas de 30, 40, né? E ele apresentou formalmente essa ideia num ensaio chamado As We May Think, a forma que nós podemos pensar. E esse ensaio é de julho de 1945.
E esse ensaio acabou sendo um prenúncio, né? Ele previu, entre aspas, tecnologias que ele cita ali como ideias, como hipertexto, computadores pessoais, a internet, a www e o reconhecimento da fala e as enciclopédias online que surgiram depois. Justamente lendo esse ensaio, Douglas Engelbart, ele tendo esse Memex em mente, ele começou um trabalho que levou à invenção do mouse, que a gente já comentou aqui lá num dos primeiros remutes, né? E também em 2000, Tim Berners-Lee, também um dos nossos assuntos aqui do Remote, afirmou que o hipertexto e os trabalhos de Engelbart, e além do ensaio de Bush, o influenciaram justamente na criação do www. Também falamos do Tim Berners-Lee como criador do www Sim. há pouco tempo, né? Então, veja a importância desse pensador aí, que é visionário, né, que inspirou várias pessoas a, além dele ter feito um computador, né, analógico, mecânico, ele ainda inspirou pessoas que iriam desenvolver toda a tecnologia que veio nas décadas seguintes. Ele tem alguma coisa a ver com a família dos presidenciáveis Bush aí? Não. Não, acho que não tem não a ver. Eu É só uma não encontrei coincidência. nada, não. À direita, uma placa comemorativa que está lá no MIT, né, num edifício, deixa eu ver se eu tenho o nome do edifício, né? Essa placa é em homenagem a Vannevar Bush na entrada do prédio 13 do MIT, e o prédio leva o nome dele. A gente comentou rapidamente do Vannevar Bush, porque quando a gente falou do Frontier, né, o novo supercomputador que é o top do mundo, tinha uma frase lá do Vannevar Bush, bem no site do Frontier, onde ele fala bastante sobre fronteiras, né, a quebra de fronteiras pela ciência, e aí citaram o Vannevar Bush, e o nome do computador é justamente Frontier, né? E é isso. Ele podia ser roteirista para os Jetsons também, né? O cara é um visionário. Previu uma série de coisas muito, muito visionárias mesmo, que barato. Como é importante esse negócio da pesquisa e desenvolvimento, né, Marcelo? A gente não sai do lugar se não tiver esses caras fora da caixa aí. Não sabe nem onde vai chegar, mas ele está pensando ali, está elaborando e vai chegar em algum lugar. Pode levar décadas, mas vai chegar em algum lugar muito interessante, com certeza. Com certeza. Legal. Eu tenho que dar um feedback aqui, Marcelo. Semana passada eu anotei aqui 2 liçõezinhas de casa para mim. Uma, vou pedir para os nossos amigos aí aguardarem. Eu estou preparando aqui para falar um pouco sobre o cinema russo, né? Final do século XVIII, começo do século, o final do século XIX, começo do século XX, né? Então estou preparando uma matéria bem legal aí para a gente discutir aí sobre o cinema russo. E o outro feedback é sobre um assunto que a gente trouxe a semana passada aqui, daquele episódio de mania de dança. Você se lembra que a gente falou semana passada daquela coisa super estranha que aconteceu ali na Idade Média? Horas, dias, né? Até cair de cansaço, morrer, né? Pois é, a gente até citou, porque era exatamente no dia 24 de junho, em 1374, que foi onde eclodiu ali o primeiro incidente dessa falada mania de dança na Europa medieval. Ela começou numa cidade alemã chamada Aachen, e se espalhou por outras cidades europeias, principalmente na França, na Espanha e na própria Alemanha, né? A gente falou também que teve um caso que foi bem documentado em 1518, em Estrasburgo, que eles chamaram de dança de São Vito. Essa que aconteceu em 1374, eles chamaram de dança de São João, por causa do dia 24, né? E outros exemplos dessa mania da dança continuaram a acontecer em toda a Europa, e alguns casos semelhantes que foram chamados de tarantismo ocorreram no sul da Itália. Aí veio a pergunta que você fez, que era se esse tarantismo tinha alguma coisa a ver com a tarantela, porque era sul da Itália e não sei o que, e eu não sabia lhe dizer. E é verdade, ele tem tudo a ver com essa história aí da tarantela, sim. Então, para a gente ilustrar aí, primeiramente, a tarantela ela é uma dança italiana de origem grega, né? Você vê tanto pela influência do ritmo, que é
aquele ritmo que vai acelerando, você lembra daquele zorbo grego que vai... Né? E a dança que o pessoal dança de braços, né? E ela também vai se intensificando, né? Então ela tem essa origem grega. Tudo começou no século 8 antes de Cristo, então ali para os idos de 810, 870, né, com a colonização dos gregos que se estabeleceram na Sicília e no sul da Itália e toda a região ali do sul do Mediterrâneo, né? Em 200 anos ali, do século 8 a.C. ao século 6 a.C., os gregos estabeleceram mais de 100 vilas na região, e assim eles criaram a chamada Magna Grécia, né? É um processo de expansão ali da Grécia, onde eles dominaram ali uma parte mediterrânea ali da Europa, Egito, e uma parte ali também ali da Arábia, Armênia, aquela parte mais ali de Oriente Médio, né? A mais forte das colônias no sul da Itália era Siracusa, uma colônia dos coríntios. E os colonos dessa região ali do sul da Itália, eles fundaram as cidades de Sibaris e Crotona, no Golfo de Taranto. E os refugiados de Esparta fundaram a cidade de Taranto, que evoluiu para ser uma das cidades mais poderosas da região. Essa cidade de Taranto está ali no mapa, ela é bem ali no Salto da Bota, no chamado Golfo de Taranto ali, né? Essa região do Salto da Bota, ela se chama de Apulia, ou simplesmente Puglia, né? Foi onde teve um crescimento, um florescimento cultural muito importante. Segundo um geógrafo e viajante grego que viveu de 110 a 180 depois de Cristo, já no século I, né, chamado Pausanias, a cidade de Taranto, na região da Apulia, ela foi fundada por Taras, que é filho de Poseidon com uma ninfa local. E ela foi considerada pelos lacedemônios, ela foi conquistada pelos lacedemônios e liderados por Falanto. Em latim, o nome da cidade chama Tarento, e em italiano Taranto, né? Essa região da Europa mediterrânea existem várias espécies de um tipo de aranha-lobo da família Lycosidae. Essa aranha-lobo, a gente tem aqui no Brasil também espécies dessa aranha-lobo, que é aquela aranha de jardim, aquela aranha marrom. Se você quiser uma identificação, essa aranha-lobo brasileira, que é uma aranha toda marrom, ela tem ali na bundinha dela, na parte de cima, né, nas costas dela ali, ela tem uma seta bem definida. Você vai ver o desenhozinho de uma seta, né? E ela é muito comum, essa espécie de aranha é muito comum ali na região mediterrânea ali do sul da Itália, né? E elas foram designadas, elas foram reconhecidas deram o nome para elas de tarântulas, que eram essas aranhas maiores. Elas são aranhas muito comuns como bicho de estimação, porque o veneno dela não é fatal para humanos. Porém, a picada da aranha pode causar dor, febre, vermelhidão, inchaço ou até mesmo, dependendo do tipo de pessoa, um choque anafilático, né? Durante muito tempo acreditou-se no sul da Itália no sul da Europa, na verdade, que uma pessoa que era picada pela tarântula, ela seria tomada de uma extrema melancolia e poderia mesmo morrer. Então as pessoas eram induzidas a dançar de uma forma frenética para eliminar o veneno pela transpiração. Então eles criaram uma sessão onde músicos visitavam um paciente que era picado pela tarântula, e depois de fazer um círculo em volta do paciente, eles começavam a tocar e o paciente começava a dançar, e isso ia se intensificando, e a dança às vezes durava até 3 dias, quando a música ia ficando cada vez mais intensa e a pessoa destilava esse veneno, né? Eles acreditavam que a pessoa dançando, né, ela conseguia conseguia extravasar o veneno através do suor,
né? Então, passava um tempo, a pessoa era curada e diziam que era a dança que tinha feito isso pela pessoa. Então, assim nasceu a tarantela, ou dança da tarântula, que simboliza a libertação da dor, é um exorcismo musical. Né? Então, o nome do agente causador do suposto distúrbio, tarantoísmo, né? Tanto o nome do distúrbio quanto o nome da dança tarantola ou tarantela derivam do nome da cidade italiana de Taranto, onde você encontra as tarântulas. Muito bom. E o nome de Taranto da cidade veio do nome de um dos fundadores, como você falou, né? Taran, o nome da pessoa, né? Taras, 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 né? eu não lembro, alguma coisa, né, parecida, né? E o nome de um cara deu origem ao nome da cidade, que deu origem ao nome da aranha e ao nome da dança, né? Olha só quanta coisa veio depois ao longo dos séculos, né? Ele tem tudo a ver, o link tem tudo a ver mesmo com o nome. Que Eu loucura, tinha né? perguntado se tinha alguma coisa a ver, e eles consideram isso mesmo a dança da aranha, né? A dança da tarântula. Que Tudo a doido, ver. né? Essa daí é a cultura até a última página. E até você comentou, né, que seria, pela lenda, ele filho de Poseidon, né? Isso, Poseidon e de uma ninfa, né? Era muito comum esse negócio de uma divindade possuir. Isso daí aconteceu com Semele também, né? Que Zeus possuiu Semele, e aí nasceu Dionísios, né? Não sei da história toda, não. Nasceu Dionísios, ou Baco, né? O rei do vinho. Uhum. Dionísio é o Baco, exatamente. Eu estou vendo aqui que, inclusive, confirmando que Netuno é o Poseidon, né? Netuno é Poseidon Poseidon. e Porque Netuno. você tinha a visão romana daquela divindade, e você tinha a visão grega. Né? Então, Exatamente. para os gregos era Poseidon e para os romanos era Netuno, Né? Exatamente. como Muito bom. Baco e Dionísio, É. Zeus e Júpiter. Zeus e Júpiter. Muito bom. Muito legal, hein? Então, fez um trabalho muito bom aí de pesquisa. Tá pago, tá pago. Essa tá paga. É muito legal. Aguardem aí os cineastas russos, que vai vir uma história muito bacana aí para a gente conversar. Você falou de vacina, né? O BCG. Próximo episódio, vou trazer vacina também. Aguardem. Daqui a uma semana. Manda, Marcelo. O que vem agora? Quem é esse cara aí? Isaac Newton. Pior que não. Parece, né? Eu também acharia que é. Mas é um meio que contemporâneo aí, quase contemporâneo. É, contemporâneo dele. Alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, ou simplesmente Leibniz. Polímata, matemático, Tava na filósofo, ponta cientista. da língua o nome dele, hein? Ele era aqueles polímatas, sabia de tudo, né? Falava de tudo. Né? Imagina, matemático, filósofo, cientista e diplomata. Ele produziu trabalhos em áreas de filosofia, teologia, ética, política, legislação, história, filologia, com grandes contribuições justamente na física e tecnologia. Entre outras coisas, desenvolveu o cálculo integral e diferencial em paralelo e independente de Isaac Newton. Né? Então, Foi ele. foram os dois juntos aí, de maneira paralela e independente, que desenvolveram o cálculo diferencial integral. Mas o que eu quero ressaltar aqui? Tem muita coisa que se pode falar de Leibniz, mas eu quero ressaltar aqui a invenção da roda de Leibniz, que está rodando à esquerda um mecanismo que ajuda a montar máquinas de calcular. Então, com essa roda que ele criou, ele criou um chamado Stepped Reckoner, ou um calculador com degraus, ou uma coisa assim, né, de passos, que seria uma calculadora digital mecânica. Ele desenvolveu isso entre 1672 e 1694. Então, essa do meio seria uma recriação de um modelo criado por Leibniz, e lá dentro tinha como coração justamente essa roda para fazer a soma, a subtração. Né? E essa roda também foi uma peça fundamental da primeira máquina de calcular mecânica produzida em massa,
Porque antes eram só peças de laboratório, curiosidades para mostrar, né, os inventos, né, mas aí uma pessoa chamada Thomas Colmar, ele patenteou esse equipamento à direita chamado aritmômetro. E esse equipamento conseguia fazer soma, subtração de números diretamente e também fazer multiplicações. E ele era robusto o suficiente para ser usado em escritórios da época. Ele patenteou isso em 1820. Bom, entre outras coisas também, o Leibniz refinou e simplificou o sistema numérico binário, que é fundamental para todos os computadores digitais que temos hoje. E também ele desenvolveu as propriedades lógicas, né? Ele desenvolveu um modelo lógico teórico universal para o cálculo chamado de cálculos ratiocinator, ou ratiocinator, né? Não sei como é que se falaria isso em latim, né? E esse pensamento, essa ideia, né, esse modelo lógico seria tão importante que outro cara mais contemporâneo aqui, Norbert Wiener, considerado o pai da cibernética, ele dizia que a ideia geral de um computador que nós temos hoje é nada além da mecanização do cálculos ratiocinator de Leibniz. Então, por essas e por outras, o Leibniz é considerado o primeiro cientista da computação e também o primeiro cientista da teoria da informação. E os seus conceitos foram utilizados depois em coisas que a gente já comentou várias vezes aqui, por Charles Babbage e Ada Lovelace, quando eles criaram, Charles Babbage criou o seu engenho diferencial e Ada Lovelace considerada a primeira programadora, né? E para finalizar aqui, o Leibniz, uma citação dele, abre aspas, no reino do espírito, busque clareza, no mundo material, busque utilidade, fecha aspas. Esse é o Leibniz. Muito legal, hein? Um dos pais fundadores aí da ciência moderna, da computação. Embora estivesse muito longe dos computadores atuais, lá no século XVII para XVIII, né? Mas é considerado um dos pais, né? Eu imagino o cara fazendo continha com uma rodinha ali que vai ter o degrauzinho, certo? Como se fosse uma chave, né, de um cofre, para ele vai tirando e vai achando o número que cabe ali. Sim, O cara, a ideia tá certa, ele só precisa fazer isso processar muito rapidamente, né, cara? Até chegar aos dias de hoje, né? O pessoal conseguiu acelerar alguns quintilhões de vezes, né? Mas você falou que ele também foi um precursor aí do sistema binário, né, cara? Que isso realmente também é uma baita contribuição aí para esse avanço de velocidade, né, cara? Sim. Ele não criou o sistema, mas ele simplificou e estendeu o conceito, né? Ampliou o conceito e pôde ser aplicado depois por outros para continuar e fazer os softwares e tudo mais, né? Show de bola, hein? Essas informações. Eu tenho uma boa aqui também, cara, é uma data que tem quase a minha idade aqui. Na verdade, um ano mais velho que eu. Em 69, no dia 1º de julho, Sam Phillips, ele conhecido, né, como Sam Phillips, no nome de batismo Samuel Cornelius Phillips, ele estava encerrando as atividades da Sun Records de Memphis, no Tennessee, né? O Sam Phillips, ele é uma figura lendária, né? Tem uma fotinho dele aí também. Esse cara aí mexendo nos gravadores ali. Ele foi um cara muito importante aí para a história musical. Vou falar um pouquinho desse cara aí. Na verdade, a Sun, como instituição, a Sun Records, né? A primeira gravadora, ela foi fundada na Inglaterra e ela ficou operando de 1905 a 1910. Uma outra Sun Records foi aberta mais ou menos na mesma época, também operando nos Estados Unidos, de 1905 a 1907. Uma terceira Sun Records foi criada em Toronto, no Canadá, no começo dos anos 20. E a mais famosa, o mais famoso estúdio da Sun foi o estúdio do Sam Phillips, que foi criado em 1º de julho de 1900. Desculpa,
Ele começou a operar em 27 de março de 52 e encerrou as atividades em 1º de julho de 69. Né? Foi fundada por Sam Phillips em Memphis, no Tennessee, né? E ela ficou conhecida porque ela lançou astros como Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lewis, Johnny Cash, né? Nessa época, após essa época aí que eles encerraram as atividades que eles lançaram esse monte de artista branco, né, cantando blues e rock and roll, eles começaram a trabalhar só com músicos negros. Então, para a gente conhecer um pouquinho a história do Sam Phillips, ele sempre teve uma fixação por esse negócio do rhythm and blues, da música negra, né? Ele queria muito que esse estilo de música atingisse também a fatia da população branca, de ouvintes brancos, né? Que gostavam mais da country music e tinham preconceito com relação à música negra nos Estados Unidos, né? Então tem um cara que é muito importante aí nessa transição, né, nesse trabalho de levar a música negra para um contexto mais geral, que foi o nosso amigo Elvis Presley, né? O Elvis Presley, ele é de uma família pobre, de origem alemã, inglesa, irlandesa e um pouco de índio Cherokee, né? Ele nasceu em Tupelo, uma pequena cidade ali no interior do Mississippi. Ele começou a tocar, teve primeiro, na verdade, tocar não, ele começou a cantar aos 10 anos, primeira o contato que ele teve com a música foi cantando. Aos 10 anos ele participou de um concurso e ficou em 5º lugar. Aos 11 anos ele ganhou um violão de aniversário, mas ele queria ter ganhado uma bicicleta ou uma espingarda. Nossa. Mesmo assim, com 12 anos ele começou a ter aula com o seu tio e com um pastor, e ele levava o violão para tudo quanto é lugar. E aí, com 13 anos, a família dele se mudou para Memphis, ele já fazia um sonzinho no violão dele, já cantava, e ele começou a praticar regularmente até os 15 anos, quando ele montou uma banda. E aí, nessa época, com 15 anos, ele dividia o tempo dele entre a música, o colégio e o trabalho de lanterninha num cinema, né? Quando ele fez 18 anos, ele já tinha se desenvolvido musicalmente bastante, né? E ele entrou nos estúdios da Sun Records em 53, porque ele queria pagar por alguns minutos de estúdio para gravar um disco de acetato de 2 lados. Ele alegou que ele era um presente que ele queria dar de aniversário para a mãe dele. E aí, quando a recepcionista perguntou que tipo de cantor ele era, ele falou: eu canto todos os tipos de música. E quando ela insistiu, mas você se parece com quem? Ele falou: eu não me pareço com ninguém, né? E aí, depois da gravação, o proprietário Sam Phillips, ele pediu para anotar o nome do Elvis, porque ele achou que ali tinha alguma coisa interessante. Chamou o Elvis para fazer a gravação de um segundo disco em 54, mas deu água, nada aconteceu nesse disco. Em abril, ele começou a trabalhar, em abril de 54, o Elvis começou a trabalhar como motorista de caminhão, e o Phillips, nessa obsessão de procurar levar a música negra para o público, ele falava assim: se eu encontrasse um homem branco que tivesse o som negro e a sensação negra, eu poderia ganhar $1 bilhão. Aí ele chamou o Elvis para gravar de novo, acompanhado pelo guitarrista Scott Moore e pelo baixista Bill Black. A sessão, que foi realizada em 5 de julho de 1954, foi uma porcaria, né? Foi infrutífera até tarde da noite. Aí, quando eles estavam prestes a abortar a gravação e ir para casa, o Elvis pegou o violão dele e começou a cantar e pular, agindo que nem um doido. O Bill Black pegou o baixo dele, começou a agir que nem um maluco e cantar junto com ele, o resto da banda acompanhou, e o Sam Phillips, ele estava lá na técnica, ele enfiou a cabeça para fora da janelinha ali e falou assim: cara, o que vocês estão fazendo? Aí a banda respondeu: nós também não sabemos. Aí o Sam falou: bom, então tente encontrar um lugar para vocês começarem e façam tudo de novo, porque era esse o som que eu estava procurando. Aí, 3 dias depois, eles lançaram um DJ de Memphis chamado Dewey Phillips, tocou That's Alright em seu show Red Hot and Blue,
né? Foi a primeira música do Elvis que tocou na rádio. Ela tocou por 2 horas seguidas essa música e alguns ouvintes começaram a telefonar ansiosos para descobrir quem que era esse cantor. E entrevistado no ar pelo Phillips, pelo Dewey Phillips, ele perguntou para o Elvis que escola que ele frequentou, olha só, para esclarecer para os ouvintes qual era a cor da pele do cara. Porque os interlocutores ali, eles estavam pensando que o Elvis era negro com aquela voz, né? Aí, durante os próximos dias, o Elvis gravou Blue Moon of Kentucky, de Bill Monroe, e eles lançaram o primeiro single que eles prensaram. De um lado tinha That's Alright, no lado A, e do lado B tinha Blue Moon of Kentucky, que foi o pioneiro do rockabilly, que é essa mistura ali de blues com country, né? Esse daí foi o single precursor desse estilo de música rockabilly que ficou muito difundido depois, né? Esse time aí do Elvis, só para complementar a história aqui, ele, em 1955 ele se juntou com o baterista DJ Fontana, que ele se juntou no time e formou o clássico quarteto Jordanieres, né? E eles venderam um contrato, eles assinaram um contrato com a RCA Victor, que adquiriu os direitos da divulgação do trabalho deles, e quem começou a gerenciar o trabalho do Elvis foi um cara chamado Coronel Tom Parker, que empresariou o Elvis por mais de 2 décadas. Né? O primeiro single na RCA foi Heartbreak Hotel, né? E esse Tom Parker é outro cara que também é reverenciado aí nesses dias, porque ele fez aniversário também. Aonde que está aqui o nosso Tom Parker? Eu anotei em algum lugar aqui, agora perdi o aniversário. Mas ele já é falecido, não? Ele é de 1910, ele teria 112 anos agora. Tá. Mas o aniversário foi por esses dias, então. Na verdade, ele é de 1909, 26/6/1909, o Tom Parker. Ele, na verdade, ele é um holandês, de nome Andreas Cornelius van Keurig, não sei pronunciar. Ele morreu em Las Vegas em 21 de janeiro de 97 aos 87 anos. Né? Foi empresário do Elvis de 55 a 77. Antes de trabalhar na música, o Tom Parker ele era circense, ele andava com uma trupe em um trem para cima e para baixo. Não se sabe ao certo o que ele fazia no circo, se ele era dono do circo, se ele era empresário, se ele era se ele tinha um show no circo. Sei que ele conseguiu ser bem sucedido ali, arrecadou bastante dinheiro e conseguiu ser o empresário do Elvis por muito tempo. Né? Então, essa história bastante interessante aí da presença da Sun Records aí no mercado e da importância que a Sun Records teve nesse negócio da transformação da música negra para uma coisa popular, tendo a audácia de fazer isso numa América tão preconceituosa, e trazer um cara também é visionário, é preconceituoso, mas é visionário. Você falar, eu quero um cara branco que tenha a voz de um preto, que tenha a alma de um preto para levar esse som para frente. Mas, de certa forma, vale o esforço porque você integra, né? De uma forma ou de outra, você leva a mensagem. Tá? Então, os fins justificam os meios e o trabalho... Acaba melhorando essa integração, como você falou, né? Tirar alguns preconceitos, né? Exatamente. Os mundos, né? Não tem essa de ter cor, né? Voz ter cor, nada disso, né? Exatamente. Então, essa é a importância do Sam Phillips, do Elvis Presley e da Sun Records. E cerejinha do bolo aqui para finalizar, em 28/6/2016, há 6 anos atrás, morreu o Scott Moore, que era o guitarrista de longa data, aí, o primeiro guitarrista da banda do Elvis Presley. Nos deixou aí há 6 anos atrás. Ele, né? Muito bom. Essa é a história.
Então, mas casou bem direitinho com essa história aqui. Por quê? Bom, o que aconteceu foi que estreou o filme Elvis nos Estados Unidos dia 24 de junho, agora desse ano, né? Está fazendo uma semana que estreou o filme Elvis nos Estados Unidos, e nesse final de semana de estreia ele faturou 30,5 milhões de dólares, empatando com Top Gun Maverick. Caramba! E ele vai estrear no Brasil 14 de julho, né? Daqui a 2 semanas, basicamente, né? Esse filme conta com Austin Butler, no papel de Elvis, e Tom Hanks fazendo Tom Parker. Olha só, você comentou sobre Tom Parker, né, que ele fez aniversário esses dias, é o Tom Hanks que faz o papel de Tom Parker, o seu agente, né? A direção é de Baz Luhrmann, o mesmo que dirigiu o Grande Gatsby e Moulin Rouge. E a trilha sonora traz, obviamente, várias músicas originais do Elvis, mas também tem algumas interpretações de Eminem, CeeLo Green, Stevie Nicks e Chris Isaak e da banda Maneskin. E além disso, um dueto de Jack White, do White Stripes, com Elvis, uma música que junta os dois aí de uma certa maneira. Legal. Então, vamos aguardar esse lançamento desse filme, né, em mais 2 semanas. E o Tom Hanks, eu não botei, acho que eu não botei foto do Tom Parker aí, né? Não. Então, o Tom Hanks, não sei se você viu aquele filme Assassino de Velhinhas. Não. Cara, tem um filme muito bom do Tom Hanks, Assassino de Velhinhas. Acho que é esse o nome em português. E ele tá. Acho que é por isso que chamaram ele para fazer o Tom Parker. O figurino dele nesse filme é igual a carinha do Tom Parker. Aquele negócio que parece meio KFC, assim, aquela barbinha branquinha, assim, o cavanhaque com aquele bigodão branco. É a cara do Tom Parker. Acho que é por isso que chamaram ele para fazer o papel, que ele já tinha a caracterização. Muito legal. E tem uma última história aqui. Manda. E essa história vai ser uma outra viagenzinha, né? Deixa eu localizar aqui a imagem para não estragar. Bom, antes da imagem, só vou comentar, né, o final da história. Dia 28 de junho, portanto, nesta semana, só que de 1926 a 96 anos, era formada a empresa Mercedes-Benz. Até quase centenária. Mas como é que começou isso? Agora sim começa a nossa história, né, que vai chegar na Mercedes-Benz. Quem é esse carinha bigodudo aí? Carl Benz. Carl Friedrich Benz inventou o que é considerado o primeiro automóvel prático, o Benz Patent Motorwagen, em 1885. Então ele já passou do quase 140 anos, né? E ele se tornou o primeiro automóvel comercialmente disponível na história em 1888. Aí outro sujeito, né, vamos mostrá-lo aqui, Gottlieb Wilhelm Daimler, foi um pioneiro dos motores a combustão interna e do desenvolvimento do automóvel também, né? Ele não tinha nada a ver com o Benz, mas eles eram da Alemanha ali, né? Em conjunto com seu sócio, Wilhelm Maybach, guardem esse nome, Maybach, eles criaram, né, Daimler e Maybach criaram motores para um monte de coisa, motocicleta, carruagem, barco, né? Inclusive, vocês podem ver aí a Reitwagen, ou Reitwagen, que foi a moto que eles criaram, né? Motorizaram a bicicleta e virou uma das primeiras motocicletas. Por isso, parece até roda de madeira. acho que não tinha pneumático, né? Eu acho, né? Logo a gente vai trazer a história também, né? Mais para frente do pneumático, né? O Daimler é visto como o pai da motocicleta, justamente por ter motorizado a bicicleta, né? Aí, tanto o Daimler quanto o Maybach, eles fundaram a empresa Daimler Motoring Gesellschaft, DMG, que significa Daimler Motors Corporation, né? Em 1890. Em 1886, tanto o Benz quanto o Daimler, eles criaram seus automóveis, né? Eles estavam a 100 quilômetros de distância um do outro e não se conheciam. E os dois estavam criando, cada um a seu jeito, automóveis, né?
E no começo até eles eram inimigos, porque em 1896 Daimler processou Benz por violação de patentes. E Daimler ganhou de Benz, né, ganhou e teve que pagar royalty para ele. Né? Eles nem se encontraram na corte, né, nunca se falavam, né, eram meio que inimigos mesmo um do outro. Só quando estava mais perto da morte de Daimler é que as empresas começaram a colaborar uma com a outra. E aí, justamente em 28 de junho de 1926, as duas se fundiram, criando a Daimler-Benz AG. Né? Aí eu falo, pera lá, você não falou que 28 de junho foi criada a Mercedes-Benz? E agora eu falo que 28 de junho foi criada a Daimler-Benz? Sim, Daimler e Benz. Eles se juntaram, viraram Daimler e Benz. E da onde vem o nome Mercedes, então? Aí temos mais uma historiazinha. Né? Um outro cara chamado Emil Jelinek, ele era um diplomata e entusiasta de automóveis. E acabou se tornando um dos diretores da DMG em 1900, antes da fusão, portanto. Só que ele é entusiasta de carros e ele pediu lá para um dos sócios ali do Daimler, né, o Wilhelm Maybach, ele pediu em 2 de abril de 1900, né, redondo, ele pediu para o Maybach um carro esportivo revolucionário. Ele queria mudar as estradas aí, queria um carro de corrida muito bom. E esse carro foi criado por Maybach e o nome dele foi Mercedes. Por quê? O nome da filha de Jelinek, o cara que encomendou o carro, é a Mercedes. Essa, vocês veem à esquerda, é o Jelinek, o Emil, com a sua filha no colo, a Mercedes. E depois à direita nós temos a Mercedes já com a idade um pouquinho maior. Esse carro que foi criado por Maybach era o Mercedes 35 HP, que é o carro que está à direita na foto. Esse carro acabou sendo evoluído, surpreendeu todo mundo no automobilismo. Em 1901, ele venceu várias corridas, ultrapassando a marca de 60 km por hora na corrida. Né? Uau! Olha só, hein? Um cometa. E na época, o diretor do clube automotivo francês até falou: nós entramos na era do Mercedes. Né? E por causa desse carro, as vendas da DMG subiram, né, rapidamente. E a quantidade de funcionários foi de 340 para 2.200 em meros 4 anos. E o carro Mercedes foi tão importante para a DMG que em 1902 o nome Mercedes passou a ser usado para a linha inteira de modelos de carros esportivos da DMG. Então, pouco depois da fusão, né, no 28 de junho de 26 da Daimler com Benz, eles decidiram adotar o nome Mercedes-Benz em honra justamente à mais importante marca de automóveis da DMG. E aí, por isso, linha, né? A linha de carros era da DMG mais importante, era Mercedes, então depois da fusão o nome virou Mercedes-Benz. Saiu de Daimler para Mercedes-Benz. Você falou uma coisa interessante, Marcelo. Os caras moravam a 100 km de distância um do outro e era como se fossem inimigos. Na verdade, é a competitividade do ser humano, né, cara? Até pegando o gancho aí da sua história, você sabe, dessa história de competitividade, você sabe qual é a data oficial da primeira corrida de automóveis do mundo? Não, sei não. Foi quando eles terminaram de construir o segundo carro. Pronto, agora vamos ver qual é o melhor, né? Pronto, cara, o ser humano é competitivo, né, cara? A gente acabou de falar aqui no Remote que Newton e Leibniz desenvolveram também juntos, na mesma época, sem se conhecerem o cálculo, né? Diferencial integral, e agora vimos que Benz e Daimler fizeram a mesma coisa. Agora, só para finalizar mesmo essa história, a última coisa, ironicamente, a Mercedes, a filha do Emil Jelinek, ela se casou com um barão, mas durante a Primeira Guerra Mundial eles perderam tudo e ela e seus filhos acabaram pedindo comida pelas ruas da Alemanha. E ela morreu na miséria aos 29 anos em Viena de tumor ósseo. A Mercedes? A Mercedes. Que essa moça aí. Caraca, que desfecho trágico para a história. Pois é. O carro Mercedes, maior sucesso por 100 anos ou mais, e a Mercedes que deu origem ao nome
morreu tragicamente aí na miséria. Morreu de fome. Caramba. Pois Com é. isso a gente encerra? Eu queria deixar uns abraços aqui para os aniversariantes de hoje, aí, principalmente os aniversariantes de hoje. A gente tem vários aniversariantes na semana, mas hoje está fazendo aniversário aí nosso querido Alceu Valença, 76 anos. A gente também tem aniversário daquele ator americano Dan Aykroyd. Dan Aykroyd. Ele fez o Elmore nos Irmãos Blues Brothers, né? Elmore Brother. Esse cara é sensacional. Ele fez também os Ghostbusters, né? Ele tinha um programa antes dos filmes que são da década de 80. Ele fez o Saturday Night Live, que era um programa de variedades ali, ficou de 75 a 79. Então, aniversário do Dan Aykroyd também. Aniversário do Gerald Thomas, nosso dramaturgo e diretor de teatro brasileiro, fazendo 68 anos. Eu assisti várias peças do Gerald Thomas também. A Daniela Thomas, filha dele, é outra feríssima. Seria aniversário da princesa Diana, nascida em 61, dia 1º de julho. Carl Lewis, que foi também um atleta estadunidense, teve toda aquela história ali a gente falando de competitividade, ele teve aquela história competitiva com o Ben Johnson, lembra da história dos esteroides? O Ben Johnson acabou trapaceando e usando anabolizantes para ganhar do Carl Lewis. Então, esse é o Carl Lewis. Marisa Monte também faz aniversário hoje, 55 anos. A Pamela Anderson, a Simone do Balão Mágico, Liv Tyler, filha do Steve Tyler, do Aerosmith, e atriz modelo estadunidense. Não é? Uhum. Daniel Ricciardo, corredor de Fórmula 1, e a Jade Barbosa, nossa atleta mais querida, chorona, maravilhosa, fazendo aniversário hoje também. A gente teve essa semana os premiadíssimos aí, Gilberto Gil, Ing Malmsteen, Stanley Clarke, Ian Pace, baterista do Deep Purple, Mick Jones, guitarrista do The Clash, e o George Michael, uma homenagem póstuma aí a esse cantor e compositor britânico. Esses são os aniversariantes. E a gente também se despediu aí em 25/6/2009 do Michael Jackson. Né? Então, 13 anos aí sem Michael Jackson. E já que você comentou da Liv Tyler, né, só uma informaçãozinha, ela não sabia que era o pai dela, o Steve Tyler, né? Ela só ficou sabendo quando ela tinha 11 anos de idade. Antes disso, ela pensava que o pai dela era o músico Todd Rundgren, que era namorado da mãe na época, né? Por isso ela foi registrada como Liv Rundgren. Só mudou para Liv Tyler depois que conheceu o verdadeiro pai. Ah, não é que ela não conhecia. Não, mas ela também não sabia. Eu acho que foi uma separação não muito amigável, né? Então acabou. Ela não sabia realmente que era o pai dela, né? O Steve Tyler, né? Conta até, se eu não me engano, que ela foi para um show lá do Tyler, né? Do Aerosmith, e aí acabou sabendo, viu a semelhança, não sei, aí foi pesquisar e acabou descobrindo, né? Não sei se isso é lenda ou não, né? Mas ela só realmente descobriu que era o pai dela, era o Steve Tyler aos 11 anos. O Aerosmith, no começo da carreira, eles tiveram muitos comentários pejorativos de que eles estavam tentando imitar os Rolling Stones, né? E o Steve Tyler, ele se vestia com lenços e coisas, não sei o quê. Tanto que o Joe Perry, o guitarrista, uma vez falou para ele assim, cara, você já pode parar de pegar as roupas da sua mãe do armário para vir fazer show. Você já tem a gente já foi reconhecido, a gente já tem público, você já pode comprar suas roupas. Ai, cara. Legal, sensacional. Mas é isso. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima semana aí. Bom fim de semana para todos. Valeu. Até mais. Grande abraço para todos aí. E semana que vem, dia 8 de julho, estaremos aí fazendo nossos comentários e nossas abreviações aí da história.
Perfeito. Abraços, até mais. Legal, Marcelo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.